Já tá? Alguns problemas operacionais. Já está. Desculpa, pessoal, é que a gente está com problemas operacionais aqui pro YouTube aqui. Já viram que eu não entendo nada, né? Como é que faz aqui? Então, o YouTube está carregando o site. Não Não está carregando. é difícil. Esse sinal tem, está tudo certo. A gente foi para trocar hoje de lugar. Aí a gente troca de lugar, atrapalha. Vamos lá. Acho que o YouTube... Será que o pessoal lá em São Paulo consegue dar uma ajuda? Não está funcionando. Bem, vamos começar aqui, porque a gente não consegue muito aqui. Estamos ainda engatinhando nessa parte de tecnologia, claramente não está funcionando. Pessoal, a gente vai falar aqui sobre esse anúncio hoje, né, do arcabouço fiscal e o que acontece. E aí estou olhando para vocês porque não estou conseguindo fazer mesmo aqui no YouTube. O que acontece, né? Esse foi um anúncio hoje, é um passo. Primeiro, vamos conversar assim de uma maneira bem clara. Quando se fala arcabouço fiscal, o que será um arcabouço fiscal? Esse arcabouço fiscal é um conjunto de medidas de política fiscal, ou seja, são medidas que o governo toma para poder reduzir ou controlar os gastos do próprio governo. Então, toda vez que se fala a palavra fiscal, ela tem a ver com receitas e despesas do governo federal. Quando você fala da parte monetária, ou seja, política monetária, tem a ver com o Banco Central, com aumento de taxa de juros ou redução de taxa de juros, de uma maneira bem simplificada. Então, esse arcabouço fiscal, ele diz respeito ao quê? No Instagram. O que a gente tem aqui? Essa medida do arcabouço fiscal, né, que o governo anunciou hoje, umas 10 ou 12 slides, o objetivo é exatamente ter regras que o mercado possa ver, em especial o mercado, e ter uma coisa que seja mais, como é que eu vou dizer, que as pessoas possam esperar de maneira clara o futuro das medidas. Qual é uma primeira crítica? Quando você anunciou essas medidas, que basicamente são tá aqui, alguém falando, um pastor alemão passando. Aqui atrás, é que a gente mudou hoje, não funcionou, mas a gente tentou fazer aqui no outro lugar, e aí eu tenho os pastores alemães aqui, e eles devem estar curiosos aqui com a live. Então, desculpa, acho que a gente vai ter que voltar para outro lugar depois. Mas, vamos lá, estou até desfocado. O que acontece qual é a primeira observação em relação a essa questão desse arcabouço fiscal? Primeiro ponto, eu acho que esse objetivo de 2023, que é basicamente o que eles fizeram, o pessoal consegue ver aqui, não? Essa linha aqui, na verdade, são o quê? São os valores de 2023, 2024, 2025 e 2026. E é uma reta, né? E quais são esses valores? É um aumento, uma redução do déficit de 0,5% por ano. Ou seja, em 2023 seria 0,5%, menos meio, ou seja, um déficit primário de 0,5%. O que é o primário?
superávit ou déficit primário? Você tem um superávit primário quando você tem a arrecadação do governo maior do que as suas despesas. Ou seja, o governo via impostos arrecada mais, impostos e resultado, por exemplo, de estatal e uma série de outros resultados, tem uma arrecadação maior do que as despesas que faz, como, por exemplo, despesa em saúde, educação e despesas desse tipo. E o que aconteceu de novidade foi uma banda, como na questão da política monetária, da busca da inflação, de 0,25 para cima ou para baixo. Então, essa linha significa que em 2023 é um déficit de 0,5%, 0 para 24, é um superávit de 0,5% em 25 e um superávit de 1% em 2026. A expectativa do mercado hoje é que para 2023 seja um déficit de 1%, para 2024 de 0,8%, para 2025 de 0,5% e para 2026 de 0,27% também negativo. Ou seja, o mercado tem já uma estimativa muito pior do que o governo está colocando aqui, com esse compromisso de uma melhora nas contas públicas. Lembrando que em 2022, o governo Bolsonaro, aconteceu um superávit primário, ao redor de 60 bilhões de reais, ou seja, você tem mais ou menos 6 trilhões de dívida e um PIB de mais ou menos 10 trilhões de reais. Então, arredondando, você tem uma dívida do governo de ao redor de 6 trilhões de reais e um PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto brasileiro, de ao redor de 10 trilhões de reais. Quando você teve, ano passado, um superávit primário de 60 bilhões, isso significa, em relação ao PIB, 0,60. Então, mostra o seguinte: primeiro, é possível a situação de 2022 do governo Bolsonaro, passando por uma pandemia que teve impactos muito fortes em 2020 e 2021, e por uma guerra da Ucrânia, mesmo assim, em 2022, o governo já teve um superávit de 0,60% do PIB. Então, a primeira pergunta é a seguinte: por que nessa demonstração hoje já não veio nesse governo com superávit? Por que vem aceitando um déficit de 0,50% para 2023 e mesmo em 2024 zerar esse valor? Então, essa é uma primeira pergunta. Além disso, hoje saiu também, aqui, dá para ver? Acho que é mais fácil você ficar ali. Não, mas ainda não carregou. Ah, não. Aqui, em fevereiro, você teve, o governo brasileiro teve... Só botar centralizado embaixo de você. Tá. De 41 bilhões de reais negativo. Ou seja, o governo fecha fevereiro com um buraco de 41 bilhões, pior resultado para o mês da série histórica. Ou seja, essa série histórica começou em 1997. Até porque antes em especial do Plano Real, com hiperinflação não dava para comparar. Então, desde 1997, ou seja, em 26 anos, fevereiro foi o pior ano da história medida. O que isso significa? O governo gasta muito e gasta mal. Logo, o que está acontecendo, na verdade, nesse arcabouço que foi anunciado? As medidas, isso é muito importante, existe um piso de gastos. Esse piso significa que a despesa tem que ser 70% das receitas e se não cobrir, se não for atingido essa meta, considerando essa banda de 0,25 para cima, 0,25 para baixo, aí você reduz, mas para 50%. O que significa isso? Significa que você tem
e aqui é um ponto muito importante, ao invés de um teto de gastos, um piso de gastos. Ou seja, você tem um ponto que o crescimento na despesa, só é importante, o crescimento na despesa ele tem esse limite de 70%, né, do crescimento da receita, mas se não for cumprido essa limitação, essa banda de gastos, de déficit ou superávit primário, você limita a 50% do crescimento, ou seja, a receita cresce, isso tudo em termos reais. O que significa em termos reais? É descontado da inflação, do IPCA. O que eu estou querendo dizer com isso, que eu acho que é um ponto muito importante? Quando você tem uma situação de descontrole das contas públicas, a maneira clara para você controlar é via despesa. E o que aconteceu, que na minha opinião vai gerar um grande problema para esse governo, para chegar nessa meta, é o seguinte: no governo Bolsonaro, o que aconteceu? Houve uma série de receitas extraordinárias, com venda de ativos. O BNDES, por exemplo, tinha uma carteira de ativos, de ações, de dezenas, centenas de bilhões de reais. Petrobras, Vale, uma série de empresas, eu lembro também que você tinha... existia uma série de empresas, desde as empresas com valores de 20, 30, 40 bilhões de reais, até uma série de empresas com 3, 4, 5 bilhões de reais. E por que isso é importante? Porque o valor dessas ações estava desde a década de 90, na época da aquisição dessas ações. Muitas no processo de privatização das empresas no Brasil, que foi em especial na década de 1990. Ou seja, ao vender essas ações, o BNDES teve um ganho muito grande, um lucro muito grande. Por quê? O preço não estava sendo corrigido pelo preço das ações em bolsa. Qual foi a consequência? Um lucro gigantesco que gerava resultado para o governo por taxação, ou seja, imposto sobre o lucro do banco, e por distribuição de lucros, de dividendos. Então, quando as estatais, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, têm um resultado muito forte, um lucro muito forte, o governo ganha de duas maneiras: pela taxação do lucro e pela distribuição, os dividendos. Por que eu falo que isso é importante? Porque durante o governo Bolsonaro houve uma série de vendas de ativos. Por exemplo, o leilão do pré-sal, vários leilões, também geraram dividendos. Agora, lembra que esse governo, há um mês atrás, taxou exportação de petróleo. Então, uma pergunta: será que eles vão querer fazer novos leilões do pré-sal? E se eles fizerem, qual será o interesse das empresas que há um mês foram taxadas? Em relação aos bancos estatais, houve várias vendas de ativos não estratégicos. Na Caixa, havia 8 bilhões de reais de ações da Petrobras, dentro do coração do banco, do que nós chamamos de patrimônio líquido. Existiam ações do Banco Pan-Americano. Quando, no começo do governo Bolsonaro, as ações valiam R$ 1,50, R$ 1,80. E nós vendemos as ações todas a R$ 8,25, R$ 8,30, e chegou a mais de R$ 11 as ordinárias, o controle. E essas ações hoje estão a R$ 4, R$ 5. Ou seja, imagina se não houvesse a venda desses ativos naquele momento. Quanto que as estatais deixariam de ter ganho? Em especial em ativos estratégicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque no governo Bolsonaro houve uma melhora das contas públicas por essas vendas de ativos. Muitas pessoas podem falar: Pedro, mas isso não deveria contar, porque são receitas extraordinárias. Eu discordo. Por que eu discordo? Porque o objetivo do governo é ficar grande demais e querer fazer tudo ao mesmo tempo, ou vender tudo aquilo que não é
o importante, até porque existe uma coisa chamada eficiência. Ninguém consegue fazer tudo muito bem ao mesmo tempo. E aí é que temos um problema. Se há esse piso de gastos que tem que crescer no mínimo 50% do crescimento das receitas, mesmo que não seja cumprido esse teto, né? Na verdade, esse menos 0,50% em 2023, zero em 2024, 0,5% de superávit em 25 e 1% em 26, vamos supor o seguinte, que neste ano de 2023 não seja 0,5% de queda de déficit primário. Nós já vimos que o resultado de fevereiro foi o pior desde 1997. O correto, como era antes do teto de gastos, é não haver crescimento nas despesas além da inflação. Agora não. Com a receita crescendo, a despesa tem que crescer no mínimo 50% do crescimento das receitas. Isso é uma questão muito importante. Às vezes as pessoas falam, mas esse é um movimento pró-cíclico, né? Anticíclico. Ou seja, anticíclico no sentido de quando mais se precisa, quando você tem um problema efetivo na economia, quando a economia está mais frágil, então seria ideal o governo gastar mais. Esse é um pensamento keynesiano, é um pensamento que nós já tivemos em governos petistas no passado. E aí que tem um primeiro ponto. Será que o governo gasta de modo eficiente? Quando você fala, o governo vai gastar fazendo obra, o governo vai gastar financiando empresas para o crescimento, e esse tipo de financiamento ele pode ser explícito ou implícito. Qual é o resultado desses gastos do governo? Eles são eficientes? A experiência que nós tivemos nos últimos 20 anos é que na maioria das vezes eles são ineficientes. Um outro exemplo, o que é melhor? Fazer os leilões que foram feitos no governo Bolsonaro, por exemplo, pelo ministro Tarcísio, pelo ex-ministro Tarcísio, aonde nós tivemos pela primeira vez em 30, 40 anos, novos investimentos em ferrovias. Agora, quem que está fazendo esse investimento nas ferrovias? É o governo ou são os entes privados? Ou são empresas privadas, que são muito mais eficientes? A mesma coisa vale para rodovias. Portos, a parte toda de navegação, de cabotagem. Há quantas décadas não havia investimento em portos? E você teve esse investimento acelerado pelo setor privado. Agora, quando vem a defesa de que essa parte anticíclica de política fiscal, aonde no momento que você tem um problema maior da economia, é importante investir mais, quem investir mais? O setor privado ou o setor público? Isso me dá receio, porque eu tenho muita dúvida de que isso será feito de maneira eficiente. E aí tem um outro ponto importante. Provavelmente, você não vai ter receitas extraordinárias por venda de ativos. Então, o que acontece? Talvez, para atingir esse compromisso, as receitas extraordinárias venham de quê? Aumento de impostos. Como exatamente aconteceu nessa PEC de transição, com um aumento de 168 bilhões de reais, a maior parte para pagar o Bolsa Família, 23 bilhões em investimentos, 145 focados nessas despesas sociais. O primeiro ponto é, alguém acredita que ano que vem, 2024, 2025, 2026, esse investimento, essa despesa no Bolsa Família vai voltar? Quem colocou em R$600 vai voltar para 200, 300? Claro que não. Então, o primeiro ponto é que você já contratou essas despesas para 2023
já contratou essas despesas para 2024, 25 e 26. Claro. Isso significa mais pressão de receita. Agora, quando você tem essa discussão, qual é o meu grande receio? É que venham tributações, como já foi feita na parte da exportação de petróleo. E, de novo, por que não, nesse racional, então, taxar a exportação do agro? Por que não taxar a movimentação financeira no PIX? Dado que não haverá mais, pelo que eles estão dizendo, um grande ponto de receita extraordinária, que são vendas de ativos e lucro das estatais. Exatamente pelo que eu falei, porque paga imposto, que volta e vem para o governo, conta no superávit primário, e, além disso, distribuição de dividendos, que também conta. Então, lucros menores, imposto menor e dividendo menor. Não há nenhuma chance do BNDES ter aquele lucro de dezenas de bilhões de reais sem vender ativo. Nenhuma. Zero chance. E que foi o banco mais rentável no governo Bolsonaro, não foi nem o Banco do Brasil, nem a Caixa. Foi o BNDES, por venda de ativos. Vocês entenderam como que é muito mais sensível esse momento? Eu já falei bastante. Então, tem pergunta? Eu acho que esse é um ponto importante. Né? Então, vamos lá. O arcabouço fiscal, o que é o arcabouço fiscal? É um conjunto de medidas anunciadas. Então, quando você chega e mostra essa linha, dizendo que o compromisso de déficit ou superávit é de menos meio, que é um déficit primário, 0, meio e 1. Com essa banda de ponto 25 para cima ou para baixo, essas são medidas que levam em conta exatamente essa parte da política fiscal, junto com as regras, por exemplo, de que o crescimento da despesa tem que ser 70% do crescimento da receita, se estiver dentro desse intervalo. E se não estiver dentro do intervalo, tem que ser 50% do crescimento da receita. Ora, mas se você estiver com déficit primário, por que ter um piso de crescimento da despesa? Eu discordo. E acho que isso é um grande problema. Tá? Além disso, quando você tem um resultado superior à banda, aí tudo que for superior será investido. De novo, esse investimento será permitido. Esse é um problema menor. Por quê? Porque se o governo conseguir alcançar superávites primários consistentes, investimento é bem-vindo. O problema não é se o governo cumprir essas metas. Infelizmente, o que eu imagino é que o governo não vai cumprir. É que os resultados virão abaixo do prometido. Aí a gente tem um problema. Porque nesta proposta, mesmo que não se cumpra, tem um mínimo de despesa. 50% do crescimento da receita descontado de inflação. Aí que eu estou vendo um problema, pessoal. E ainda tem uma outra questão, era o que eu falava. Isso é o que foi anunciado hoje. Ainda falta negociar com o Congresso e com o próprio partido do governo. Então, certamente, o que será aprovado vai ser muito pior do que isso. É sempre assim. Uma proposta, qualquer proposta que se tem de política monetária, na verdade, política monetária fica com o Banco Central. Mas proposta de economia, que é basicamente política fiscal, ela sempre vem, no final das contas, após a aprovação, pior do que ela começa. Então, o risco aqui é que essas bandas, por exemplo, sejam piores no sentido de aceitar um déficit primário por mais tempo, que se tenha também um mínimo de despesa ainda maior em relação ao percentual de receita. E isso são questões que, na minha opinião, geram uma flexibilidade
mas normalmente a flexibilidade vem para o pior. De novo, quando você tem uma situação fiscal positiva, está tudo bem. Né? Se você poupa bem, se você tem uma economia crescendo, se você tem um volume grande de receitas, muito maior do que as despesas, como o governo vai distribuir isso e gerar investimento, faz parte do papel do governante. Isso não tem problema na minha visão. E aí existem visões diferentes, mas esse não é um grande problema. Qual é o grande problema, na minha opinião? Quando dá tudo errado, se tem um problema em termos de déficit primário, e aí ainda se gasta mais por essa questão anticíclica que muitas vezes só piora, porque na maioria das vezes esse gasto do governo é mais ineficiente do que se fosse feito pelo setor privado. Tá? E aí? Porque eu... Ah, já? Tem mais 3 aqui. Hã? Tá. Mas aí mais focadas aqui ou não acabou? Tem umas aqui e tem outras mais genéricas. Tá. Então deixa eu fazer o seguinte. Tem 2 perguntas. Então, essa questão do arcabouço fiscal, nós vamos conversar várias vezes. Eu sei que, de novo, o que é o arcabouço fiscal? É um conjunto de medidas. São as medidas dessas bandas de política fiscal, é a medida anunciada que a despesa tem que crescer 70% do crescimento da receita líquida da inflação. Quer dizer, esses são os pontos, esse conjunto de medidas que compõem a política fiscal. Tá? Então, tem 2 perguntas do site MF Rural, é o maior site agro do Brasil. Na verdade, eu tive 5 perguntas na última live, mas a gente respondeu quase 50, então eu acabei não conseguindo responder. Então, hoje, eu vou responder 2 perguntas. Uma do Danilo, da DGN Consultoria Agropecuária. Está aqui, né? Eu vou ler, que acho que fica mais fácil. Diante desta situação que vivemos atualmente no mercado pecuário, com custos de produção elevado, desvalorização ou redução no preço do produto vendido, leite ou bezerro, qual é a estratégia para driblar essa situação, para suportar esse mercado e fazer uma empresa sustentável? Danilo, primeiro, eu estou lendo agora, obrigado por perguntar. Olha, a parte de leite, ela é uma parte que muito penalizada, né? Esse mercado de leite ele é muito penalizado. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu. Porque toda a parte de alimentação do gado cresceu muito. O milho explodiu em termos de... Então os custos explodiram. Ao mesmo tempo, uma coisa que a gente fala na economia de mercado elástico ou inelástico, no caso do preço do leite, como você não exporta e você fica só no mercado doméstico, no mercado brasileiro, mais do que isso, você não consegue vender num raio muito grande, então você tem esse grande ponto. O leite, o preço do leite, ele varia muito menos do que, por exemplo, da carne, que você consegue vender em distâncias muito maiores, e muito menos do que soja, milho, por causa da exportação. Se não houvesse exportação de soja e milho, certamente o preço seria muito menor. Então, primeiro ponto, o leite ele vai ter sempre essa desvantagem. Quando você tem uma situação onde a matéria-prima, principalmente o milho, sobe do jeito que subiu nos últimos 5 anos. Então, a margem do leite é muito pequena. Na minha opinião, quando nós estávamos falando de arcabouço, aqui é um ponto interessante. Subsidiar o produtor, em especial o menor. Por quê? Porque a produção de leite gera centenas de milhares de empregos no Brasil. Então é muito mais eficiente subsidiar essa compra de matéria-prima, muito mais, do que a gente está vendo aqui. Aqui sim, um subsídio potencial para a compra de matéria-prima, em especial para os pequenos, mesmo para os grandes,
tem um ganho para a economia muito grande. Por quê? Se você subsidiar, você consegue, inclusive, uma conversa em relação a preço. Então, quando você me pergunta qual a estratégia para driblar essa situação, aqui a gente tem um problema. Tá? Sem subsídio aqui, não tem o que fazer. Não tem. Do ponto de vista, obviamente, financeiro. Você já tem um mercado que tem uma margem muito menor. Qual é a minha sugestão? Adicionar valor. E aí sim, se você não faz o subsídio desse ponto, você poderia financiar, como nós fizemos quando eu estava à frente da Caixa, sempre adição de valor. Como? Para que você possa comprar máquinas, etc., para fazer, por exemplo, beneficiamento do leite. Seja margarina, seja requeijão. É difícil, mas você pode fazer isso via cooperativa ou sendo um produtor médio. De novo, quem que tem o maior problema? O pequeno produtor. Agora, do ponto de vista de médio prazo, esse segmento de leite, em especial para os pequenos, sempre vai ser pressionado em momentos como esse, onde soja e milho tem um preço muito elevado. Não tem o que fazer. O que fazer é agregar valor. E normalmente, só o produtor médio e o grande consegue esse financiamento. Então aqui sim, o governo poderia adicionar valor, ajudando em especial o pequeno, com subsídio e ou financiamento de longo prazo para a compra de máquinas, para que eles possam, e aí o pequeno em cooperativa, a partir do médio não precisa, adicionar valor. Fora isso, não tem. Na parte do bezerro, aqui a gente tem várias questões. Como você pode exportar, tirando esse momento e aquela questão muito estranha, né, de vaca louca no Pará, eu converso bastante, parece que era uma vaca mais de 12, 13 anos, coisa bem estranha. Só que você tem, nesses momentos, o fechamento de alguns mercados e a queda do preço no Brasil. Pelo que nós falamos, se você não consegue exportar, certamente o preço no Brasil fica menor. Então, nessa parte aqui, a rentabilidade potencial é maior, tem uma volatilidade grande, mas você tem um mercado externo. E aqui o Jesuel... Antes dessa, essas duas refletem muito o que você falou hoje. Vera Lamazo, como você explicaria o arcabouço fiscal se fosse aplicado em nossa casa com as despesas que temos? Muito bom, Vera. Excelente. Então vamos lá, simplificar. Vou dar um exemplo. As regras, tá? Então olha, nós temos aqui em casa, simplificar, colégio das crianças, comida, eletricidade, telefone, compra, sei lá, de roupa, ir ao cinema, ao teatro. Então você tem um orçamento, né? Normalmente o pai e a mãe trabalhando, colégio das crianças e tudo. Você faz o seu orçamento. Então, primeiro ponto, muito importante, os dois estão trabalhando? Então, se os dois estiverem trabalhando, você tem uma situação onde você consegue fazer um planejamento futuro. Desculpa. E com esse planejamento, você consegue ter as suas despesas correntes. E qual seria o normal? Estou aí dando um exemplo. Olha, os dois juntos ganham 10 mil reais. Qual é o ideal? Que você tenha as suas despesas obrigatórias, né, de aluguel, de a parte toda de alimentação, o colégio das crianças, etc., como, por exemplo, 8 mil reais. Para quê? Esses 2 mil reais, eles são a gordura da família para poupar e ou para ir ao cinema, para despesas que não são despesas praticamente obrigatórias. E aí o que acontece? Se, por exemplo, você tiver uma questão do aumento salarial dos dois de 10% no ano, então você ganha
mais R$1.000, por exemplo, passa de 10 e vai para R$11.000. O que acontece? Que é um grande problema. Se você tem esse aumento de 10 para R$11.000, nesse arcabouço está dizendo o seguinte: seu aumento da despesa vai ser de R$700, ou seja, 70% dos R$1.000. Só que qual que é o problema? O que pega? E se você, por um acaso, perdeu o controle e foi fazer, ou quis fazer uma viagem, fez um gasto maior no cartão de crédito e todo mês gasta R$12.000. Você ganha 10 e gasta 12.000. Você estourou todas as metas, porque, vamos simplificar, a meta era no 0 a 0. Quando você fala 0 de superávit primário, significa que você gasta os 10.000 e ganha os 10.000. Então vamos fingir que você fica no 0 a 0. Ganha 10.000 e gasta 10.000, para simplificar. Se você fizer isso e atingir essa meta, ano que vem você está ganhando 11.000 e vai gastar, por exemplo, obrigatoriamente mais 700. O problema, que é o que eu estou falando, é se você não gastar 10.000, você gastar 12.000. Se você gastar 12.000, o que vai acontecer? Ano que vem, você vai continuar tendo esse crescimento. Você teve esse crescimento de R$1.000, por exemplo, na receita, mas você vai ter mais R$700, na verdade, não cumprindo, mais R$500 de gasto, mais R$500. Esse desequilíbrio você não paga em nenhum momento. Só que o que vai acontecer com quem te financia? Vai olhar e vai falar: opa, essa família está gastando todo mês o que não tem. Qual é a consequência? Taxa de juros alta, inflação, o que aconteceu no governo Dilma, por exemplo, que o PIB caiu 3, 4, 5%. Ou seja, o grande problema é o seguinte: quando você tem um desequilíbrio, o que é o natural fazer? Você botar o pé no freio, que era o teto de gastos. O teto de gastos dizia de maneira clara: não pode gastar mais do que o ajuste pela inflação. Não pode. Despesa no passado e no máximo por inflação. Quando você permite um aumento do gasto, que ainda é um percentual do aumento da receita, você não está dando esse incentivo. E aí eu vou falar uma coisa que aconteceu no governo Bolsonaro, que foi a pandemia ou a guerra. Como é que a gente pode explicar, por exemplo, uma pandemia? Imagina que um dos dois perdeu o emprego. Então, ao invés de ganhar 10.000 por mês, e vou assumir que cada um ganha 5.000, passou a ganhar 5.000. Como é que você faz? Se você estava gastando 12.000, ou mesmo que se você gaste 10.000. Você entendeu o problema que existe. E, de novo, no governo Bolsonaro, guerra da Ucrânia, que teve um impacto muito grande na economia, de reduzir o PIB no mundo inteiro, e Covid, aonde o governo gastou 700 bilhões de reais para evitar uma catástrofe, não só no Brasil como no mundo. Então, esse é o grande ponto. Nesses momentos de estresse, de crise, que virão, porque sempre tem, a maneira que você tem nesse arcabouço fiscal deste governo, ele não leva isso em consideração. E você tem sempre o piso de gastos. Esse piso de gastos assume o seguinte: o governo é eficiente, o governo gasta bem e o governo vai gastar aonde precisa. Eu discordo dos três. Eu não acho que o governo é eficiente, eu não acho que o governo gasta bem e eu não acho que o governo gasta onde precisa. Exemplo: em fevereiro, recorde de gasto na história, desde 1997, 41 bilhões de reais. Pior resultado. E aqui quem falou foi o Globo, tá? Então, assim, ponho aqui exatamente para mostrar que eu não tenho viés. Esse, para mim, é um problema. Se gasta mal, se gasta muito. E esse arcabouço, esse conjunto de regras, não favorece uma limitação de gastos. E assume algo que eu discordo, que o governo é eficiente em gastos. Paulo Pimentel, o arcabouço é para camuflar um futuro crime de responsabilidade? Paulo, olha só, excelente ponto. Caramba, já tem 45 minutos. O que foi a pedalada?
Papelada foi uma coisa parecida. Perfeito seu ponto. Assim, vamos lá. Eu não acho que isso foi lançado já pensando numa pedalada, no crime fiscal. Não. Eu penso que eles acreditam nisso. Em especial quem propôs. De novo, eu acho que vai ser muito modificado. Só que eu discordo do básico. Eu não acho que o governo gasta bem. Eu não acho que o governo é eficiente. Então isso é muito impactante. São visões diametralmente opostas, com 180 graus de diferença. E esse é um ponto importante. Lá atrás, a pedalada, por exemplo, o que acontecia? Se aumentava, por exemplo, um empréstimo, capital de um banco estatal, não por aumento de patrimônio, lá com a coisa chamada a dívida IHCD, instrumento híbrido de capital e dívida. Então você aumentava a capacidade de um banco de gerar lucro, injetando uma coisa diferente, que não era patrimônio líquido, e o aumento de lucro desse banco voltava para o governo como dividendos. Por isso é que era uma pedalada. Por quê? Porque quando você aumentou via esse instrumento, não entrava na conta de déficit o superávit primário. Quando entrava por dividendos, aumentava o superávit. Então você mexeu na estrutura de uma estatal, de bancos, aumentando o seu potencial de ganho, de maneira que não entrou na conta de déficit ou superávit primário. Por outro lado, quando esses bancos tiveram maior lucro, o lucro XYZ, isso entrava na conta de déficit ou superávit, aumentando o superávit. Isso é uma pedalada. Então isso é um ponto importante. Tá? Eu vou fazer a pergunta aqui do Jesuel, de Tatiba. Eu gostaria de saber qual será o plano para subsidiar o agro, sabendo que as verbas liberadas pelo governo estão muito menores que nos últimos anos. Jesuel, eu também queria saber. A pergunta é excelente. E eu acho que a gente vai ter uma surpresa, tá? Negativo. Não tem tanto dinheiro e eu não sei aonde que vai ser esse subsídio. Na minha opinião, ele deveria ser irrigação, construção de silos. Ou seja, criação de valor. Por quê? No sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, choveu pouco, pelo segundo ano quebra de safra. Com irrigação, você tem uma eficiência muito maior. Então, esse tipo de subsídio é o melhor subsídio. Muito melhor do que você financiar capital de giro. Porque o capital de giro, os bancos emprestam de maneira muito mais simples, 6 meses, 1 ano. Já para financiar irrigação e financiar armazenagem, 12, 15 anos, com 3 de carência. É muito mais difícil para o mercado financeiro, em especial com Selic a 13,75, fazer isso. E aí, voltando aqui para a questão do arcabouço, eu não acho que o Banco Central reduz a Selic a partir desse arcabouço fiscal, desse conjunto de medidas. Por quê? Porque a inflação continua elevada. E assim, como eu falei, tem que ser crível. Fevereiro foi o pior fevereiro desde 1997. 41 bilhões de reais, que seriam, por exemplo, como se fosse déficit. Ou seja, você teve um déficit primário em fevereiro deste ano de 41 bilhões de reais. Então, como é que se acredita que o déficit nesse ano vai ser só de 0,5% do PIB? Como? De 50 bi? Já foi 41. Se temos um PIB ao redor de 10 trilhões, 0,5% são 50 bi. Ué, fevereiro já matou isso? Eu sei que janeiro teve um impacto ainda do governo Bolsonaro muito elevado. O bimestre está positivo, mas o ponto é o seguinte: temos que olhar mês a mês. E não temos receitas extraordinárias de vendas de ativos. Pode parecer pequeno, mas foram centenas de bilhões de reais nos 4 anos do governo Bolsonaro. Então, a contrapartida disso vai ser o quê? Aumento de imposto?
Não estou confortável, não acho que vai ter queda de taxa de juros, certamente no primeiro semestre, e para haver no segundo semestre, tem que ter uma credibilidade dessas medidas fiscais, elas têm que ser aprovadas no Congresso, muitos meses, e nós temos que ver as despesas sendo melhor comportadas. Porque se você tiver déficit primário todo mês, como é que você vai chegar no menos meio, que são 50 bi? Não é crível. Então não adianta falar dessas medidas se elas não forem postas na prática. E, na minha opinião, são medidas pouco relevantes. Eu acho que deveriam ter medidas mais rápido, por exemplo. Por que não já em 2023 um superávit primário? Teve em 2022. Teve questão não recorrente, claro. Teve guerra da Ucrânia junto. Todos vocês lembram como é que foi o preço, por exemplo, dos fertilizantes. Teve o impacto da Covid em 2020 e 2021. Então, problemas vão ter sempre dos dois lados. Como é que você vai resolver eles, né? Então, vamos lá. Aqui um montão de perguntas, né? Tem mais aqui. É porque essa aqui o Cris já perguntou, ele é um rapaz, ele já perguntou 2 ou 3 vezes. E Cris, porque o que o pessoal falou muito, para eu não passar de 1 hora, né? É quase impossível, né? 2 horas não dá, mas eu vou tentar, se for 1 hora, mais uns 10, 15 minutos. O pessoal já está pedindo para parar? Não. Vou fazer mais 15 minutos, então. Então, Cris Borges, e a expectativa de inflação afeta? Olha, não. 41 bilhões de déficit em fevereiro. Ontem foi anunciado. Como é que vai ser março? O CAGED já foi 40% menor que o mesmo período do ano passado. Então, é importante acompanhar, porque, de novo, tem que ter credibilidade. Não adianta você colocar as bandas, por exemplo, elas vão passar aqui ou, de repente, o Congresso vai abaixar meio ponto. Ou seja, ao invés de menos meio, 0, meio e 1, menos 1, menos meio, 0 e meio. Não sei. A gente tem que esperar. É claro que foi um anúncio positivo em relação ao que tinha antes, que não tinha. Então, claramente, é melhor ter algo para poder discutir. Isso é positivo. Só que, na minha opinião, está longe de ser um arcabouço, um conjunto de medidas que dê credibilidade para uma convergência da inflação a 3,25% ao ano, que é a meta de inflação. E se houver uma discussão de aumento da meta, eu já falei, eu sou totalmente contrário. Por quê? Ora, por que aumentar esse ano? Por que não aumentou no passado? Ano passado nós tivemos guerra, impacto da guerra. Ano passado, sim, a inflação no começo estava aumentando. Então, se houvesse uma discussão, até porque ela aumentou muito pelo impacto da guerra da Ucrânia, que é não recorrente, como nós vimos. Então, aumentar a meta de inflação só por questão política seria um grave erro, na minha opinião. Grave erro aumentar a meta de inflação, na minha opinião. Por que não fez em 2022? Se aumentar a meta de inflação agora, na minha opinião, vai haver uma perda de credibilidade muito grande no mercado. Até porque a pergunta é a seguinte, beleza, e na próxima crise vai aumentar de novo? Quem mexe uma vez, mexe 2 ou 3. Então, eu não acredito. Acho que o Banco Central está fazendo um ótimo trabalho e, na minha opinião, a gente tem que esperar mais para ver. Mas no primeiro semestre eu não vejo redução nenhuma de taxa de juros. Aqui tem uma boa pergunta sobre esse mesmo tema. Vera, podem dizer que esse déficit fiscal é resultado do governo anterior? Claro que não. Vera, excelente pergunta. O governo Bolsonaro fechou 2022 com superávit, né? Com superávit.
a dívida de 10 trilhões ao redor de 60, 0,60. Ou seja, o superávit que nós fechamos ano passado, nem em 2025 na meta aqui. Pelo que eles colocaram, em 2025 a meta é de meio, que é 50, arredondando. Ou seja, nós fechamos ano passado num número que não vai ser 23, 24 e 25. Não tem nem o que falar. Claro que não. Pelo contrário, a situação não está muito pior porque houve um controle de gastos coerente pelo governo Bolsonaro, as estatais muito mais eficientes. É só ver como eram as estatais antes, não dá para comparar. Venda de ativos a preços excelentes. Esses mesmos ativos hoje valem 20, 30, 40, 50% a menos. Então a Bolsa estava a 130 mil pontos. É só ver os ativos que foram vendidos pela Caixa, Banco do Brasil e BNDES, muito maior do que os preços atuais. Então foi vendido muito bem. Isso gerou lucro para esses bancos, capitalização para esses bancos, para a Petrobras também, com resultados excelentes. O recorde. Isso é muito importante, isso é relevante e, na minha opinião, vai mudar. Todas as estatais, em geral, vão ter um resultado menor. É uma consequência. Isso vai gerar menos resultado para o governo federal, menor superávit ou maior déficit, não tem mistério. A Vera disse que vai falar para o filho dela. 17. Fabiana Marcon, Silos, Estados Unidos consegue armazenar 100% da sua produção? Fabiana, não. Mas muito mais do que o Brasil. Excelente pergunta. Eu não tenho percentual, certamente muito maior do que no Brasil. Lá você tem a questão também do tempo. Então, assim, há uma necessidade de você ter armazenagem, porque lá não é nem a questão de se você não armazenar, você tem um problema de perda violento, né? Mas existe, claro, em especial para os menores produtores, essa venda direta, mas não como no Brasil. Até porque, e muito importante sua pergunta, não é só a questão da armazenagem, é do transporte. Então, aqui você tem uma deficiência muito grande, em especial no maior centro produtor, que é o Centro-Oeste, de escoamento. Olha os ganhos que nós vamos ter com os leilões de ferrovias do governo Bolsonaro, inclusive das ferrovias privadas. Se eu não me engano, eu estava conversando com o Tarcísio uma vez, eu acho que foram 18, eu não vou lembrar, mas ele estava esperando 5, 10 no máximo, eu lembro que foi assim, próximo de 20. Ou seja, e muito naquela área. Por quê? Porque hoje o foco, o escoamento muito grande é no Porto de Santos, mas é muito mais perto da Europa, dos Estados Unidos, por exemplo, na parte do Nordeste. Então, fazer Maranhão, Piauí, mesmo na Bahia. E mesmo, além disso, você tem vários, no Rio de Janeiro, por exemplo, Suape, excelente porto. Então, obrigado. Então você tem essa parte do transporte que faz com que a armazenagem seja muito mais importante no Brasil, tirando a parte climática. Por quê? Porque você tem dificuldade de escoar, demora muito tempo, encarece muito. Quando nós tivermos as ferrovias funcionando, você vai ter uma necessidade relativamente menor, porque você vai ter essa chegada, por exemplo, da produção no Centro-Oeste para os portos, por exemplo, no Nordeste, em 70%, 80% a menos de tempo. Custo menor, qualidade do produto maior e menor necessidade de estocagem. Hoje é fundamental estocar, não só para a questão de diminuição da volatilidade, da variabilidade dos preços, mas como segurança do produtor. Vai que chove, vai que tem um problema qualquer na estrada, vai estragar se você não tiver com ela armazenada, então isso é fundamental. Caetano, é um bom momento para financiamento de imóvel? Caetano, excelente pergunta. A questão é a variação do preço. Já há
essa redução no preço de imóveis? Eu não vi muito. Por outro lado, o custo do financiamento está elevado, com a Selic a 13,75%, por IPCA muito elevado, a TR está ao redor de 2%, que era zero há 2 anos atrás, então o custo está elevado e os bancos não estão ofertando muito o crédito imobiliário. Então você tem uma restrição de oferta pelos bancos, os preços ainda não caíram quase nada, acho que precisa mais tempo para cair de uma queda da economia, então eu não acho que é tão bom não, tá? Eu acho que espera mais um pouco, porque eu acho que a economia vai ficar mais fraca e, na minha opinião, os preços tendem a sentir mais essa questão. Hoje o que eu sinto é que tem uma venda e compra menor, mas ainda não tem esse impacto em queda de preços de imóveis relevantes. Aqui é sobre a... falar que vai explicar mais na live. Hoje é um bate-papo. Sim, segunda-feira a gente vai conversar em mais detalhe. Hoje é muito mais um bate-papo. Alan Oliver. A gente tem que entender aqui. Olha, ela escreve melhor do que eu, mas assim, às vezes, mas ela, nota 10. Qual a sua opinião? Virada do novo Plano Safra, o que vai colocar muito dinheiro no agro? Os juros para investimento em maquinário baixam? Alan, não baixam não. Quer dizer, vamos lá. No Plano Safra tem subsídio. Certamente é menor do que o preço atual, a taxa de juros atual, mas vai ser maior do que ano passado. Então, comparação de taxa de juros do Plano Safra 2023, 24 e 22, 23 vão ser maiores. Eu não acredito em juros de Plano Safra menor do que ano passado, como muita gente está falando. Por quê? A Selic aumentou de maneira significativa, tá? Muito maior. E eu tenho uma questão nesse Plano Safra. Vamos ver o que vai vir. Tá? Vamos ver. Eu acho que esse Plano Safra deveria estar focado cada vez mais em investimento produtivo, no sentido de silo, irrigação, compra de maquinários, muito mais do que capital de giro. Então, na minha opinião, é isso que eu esperaria. Vamos ver se tem. Agora, a diferença da taxa de juros, não acho que virá menor que ano passado. Muita gente tem perguntado. Vai ser uma grande surpresa. Essa questão desse arcabouço fiscal, aqui pode ser, por exemplo, um exemplo do governo alocando mais recursos para o agro, ou seja, por que tem essa questão de aumento de despesa do governo? Essa é uma despesa, é um investimento. Aumentar o subsídio é um investimento. Aumentar o subsídio na habitação popular é um investimento do governo. Então, as pessoas perguntam, Pedro, aonde que tem? Não é só na parte de saúde, por exemplo, e educação. Quando o governo aumenta o subsídio na habitação popular, esse é uma despesa do governo. Quando o governo aumenta o subsídio, ou seja, reduz as taxas do crédito agrícola no Plano Safra, isso significa o quê? Maior despesa do governo. Então, o governo está preparando esse governo um volume de despesas muito maior do que teve o que a gente teve. Vamos ver para onde vai. Mas você, como uma pessoa do agro, poderia demandar mais esse subsídio, porque tem mais espaço do que tinha no nosso governo. Isso daí eu não tenho nenhuma dúvida. Aqui mais uma? Acho que é a última pergunta, né? Porque segunda-feira a gente vai falar 2 vezes por semana. Segunda e quinta. Segunda é uma conversa mais para analisar os últimos impactos. E quinta-feira é o que aconteceu na semana. Por um acaso é o que aconteceu hoje. Mas dessa maneira a gente consegue também que as lives não sejam tão grandes, né? Embora sempre eu tenha a tendência a falar muito. Mas eu vou tentar, em especial na quinta-feira, falar no máximo 1 hora,
e talvez na segunda-feira 1h30, né? Vamos ver. Talvez 1 hora e 1 hora. Eu cá entre nós eu acho difícil, mas quinta-feira ser mais objetivo é importante. Nair, o preço da soja caiu muito nesses dias. Quando veremos o reflexo disso? Curto ou longo prazo? Excelente pergunta, Nair. Não sei se vai ver tão cedo, não. Por quê? A soja tem esse componente de exportação. Eu vou te dar um exemplo. Vários pecuaristas me falaram. Quando teve a questão daquela vaca louca lá no Pará, que foi e de novo, uma coisa meio diferente, não houve a redução do preço aqui. A margem toda ficou com os frigoríficos. Tive reclamação de uns 50 produtores. E não houve, na ponta, uma redução do preço relevante. A soja, eu diria que o milho é muito mais impactante, até pelo consumo muito grande, muito maior. Eu acho que a soja tem esse impacto muito grande em termos de exportação, maior volume. Mas o milho ele tem um impacto muito maior na questão de ração. E aí sim, uma queda do milho, por exemplo, ajuda na queda da inflação, se for repassado. Agora, movimentos de curto prazo não vão gerar, na minha opinião, impacto relevante. O que acontece? Recomposição de margem dos produtores e a volatilidade que existe no mercado. Para que você tenha um impacto relevante doméstico e que ajude numa queda de uma inflação, tem que ser um movimento mais consistente. Isso é o que eu tenho visto de maneira muito clara. Agora, tem uma questão também. Houve um aumento muito grande da soja e do milho nos últimos 4 anos. Quanto disso é um movimento de médio prazo e quanto veio pela questão do dinheiro todo injetado por causa do Covid, né, toda a economia, de novo, no Brasil, 700 bilhões de reais, isso é o que a gente vai ver. Mas aí já tem um outro ponto. Vamos assumir, excelente ponto, lembrando daquela questão lá de trás que a gente falou do arcabouço. Se você tiver uma redução sensível, significativa e de longo prazo na soja e no milho, olha o tamanho do impacto na economia brasileira. 50% da exportação do Brasil vem da agricultura. Todo o superávit da balança comercial vem do agro. Sem o agro, nós teríamos déficit na balança comercial. Olha que impactante. Então, só existe superávit da balança hoje por causa do agronegócio. 50% das exportações vem do agronegócio. E pelo menos 25% do PIB brasileiro vem do agronegócio. Se nós tivermos um impacto significativo no preço da soja e do milho, que são os 2 principais produtos em geração de divisas, o impacto é claríssimo. Como é que isso significa? Imagina aquela família que ganha 10 mil reais e por algum motivo um deles, o marido ou a esposa, como quer que seja, tem uma redução de 2 mil na sua renda. Olha só, ele já tem uma despesa contratada. 10 mil reais, assumindo que é do 0 a 0. E se a receita cair de 10 mil para 8 mil, como é que vai fazer? Em especial, se você tiver uma contratação de aumento de despesa contratada. Essa é uma boa discussão. E esse impacto ele pode gerar uma redução na inflação, mas o impacto em termos de crescimento da economia, em termos, vai crescer obviamente menos, você vai ter menor divisa, e isso aí tem um impacto. Qual é o tamanho do impacto nisso para a economia como um todo? Então, essa parte do agro é muito sensível, a gente vai conversar mais. Acho que dá para finalizar. A última? Márcia Freitas. Muitos canais de finanças estão falando da grande crise mundial está vindo. Este governo está produzindo essa situação, até que nível pode chegar? Márcia, olha só, o que a gente tem falado.
Os governos, em especial americano e suíço, alemão, por exemplo, eles foram muito bem, tá? Estão indo bem. Então, do ponto de vista dos governos, da rapidez como veio a resposta, foi muito melhor do que em 2008. Isso é importante falar. Então, aquela crise mais forte que nós vimos nos últimos 20 dias, ela deu uma amenizada essa semana. Só que, como você falou muito bem, crise bancária não acaba em uma semana. Mais do que isso, os bancos, quando ficam machucados, param de emprestar ou reduzem o volume de empréstimo. Isso tem um efeito para a economia como um todo que demora 6 meses. E quando você tem uma perda de credibilidade em algum banco, esse preço vem mais cedo ou mais tarde. O Credit Suisse, ele sofreu aquele ataque e acabou tendo que ser fusionado com o UBS, porque há 3, 4, 5 anos eles vinham todo ano perdendo confiança. O Deutsche Bank, o maior banco da Alemanha, ele sofreu semana passada porque ele também já teve problemas no passado. E no mercado americano, são mais de 5.000 bancos. Já imaginou? Olha o tamanho do problema dos bancos menores que estão perdendo depósitos para os bancos maiores. Isso vai mudar a dinâmica. São bancos, mais do que esses bancos que tiveram problema, porque o SVB, que foi aquele primeiro que teve problema, ele tem um volume de depósitos, maior do que qualquer banco brasileiro. Ele era banco médio para os Estados Unidos. Para o Brasil, ele é maior em termos de depósitos que qualquer banco brasileiro. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem mais milhares de bancos nos Estados Unidos, muito menores, muito impactados, que estão perdendo captação, depósitos, e que vão mudar a sua dinâmica de empréstimo. Nós não vamos ver isso em um mês. O impacto disso é 18 meses, até 36 meses. É uma mudança de dinâmica. Mas, diferente de 2008, o governo americano e o governo suíço, e certamente o governo alemão foi muito claro, dizendo que o Deutsche Bank não seria um novo Credit Suisse e queriam apoiar qualquer medida que precisasse, isso não acontecia antes. Por outro lado, não há nenhuma possibilidade do governo conseguir defender qualquer ataque especulativo, falta de credibilidade para vários bancos. Isso é muito claro. Não tem PIB, não tem economia que aguente uma escalada de crise. Então, objetivamente, a economia tem uma fragilidade, sim, porque os bancos eles são fundamentais nas economias, porque eles é que geram toda essa parte de crédito, e como a gente falou, alavancado, ou seja, os bancos emprestam dinheiro dos clientes. Esse é o segredo de um banco. Se o banco só emprestasse o dinheiro que ele tem, não haveria alavancagem. O que significa isso? Não haveria esse impacto de crescimento na economia tão forte. Esse impacto existe porque ele empresta o seu dinheiro. Aí é que é o risco. Porque algum dia que você quiser pegar esse dinheiro de volta, talvez ele não tenha. Porque de repente ele emprestou para alguém comprar uma casa própria e ele não vai conseguir. Vai demorar quanto tempo para recuperar o dinheiro? Esse é o grande problema do sistema financeiro sempre, que não tem como resolver. Por que não tem como resolver? Porque a essência do banco é emprestar o dinheiro dos outros. E há um tempo muito maior. O banco ele não pode emprestar para título público, ou seja, com liquidez diária. Não tem ganho nisso. O grande ganho para o banco é emprestar em crédito de 2 anos, 10 anos, 20 anos, 35 anos. Por outro lado, ele não tem essa liquidez que existe, que é demandada na parte de depósitos. Mas eu acho que eu já falei bastante, né? Foi muito legal, no sentido de que a gente está cada vez falando mais. Uma pena que hoje não tenha conseguido falar pelo YouTube, mas a gente está aprendendo aqui, a Manuela está comigo, nós dois estamos aprendendo e quero agradecer muito a vocês.
Essa questão do arcabouço fiscal a gente vai com calma, porque, de novo, vai ter mais papo na segunda-feira, na outra quinta-feira. Então, toda segunda-feira o foco vai ser uma análise mais clara dos assuntos principais, e nas quintas-feiras o assunto mais importante daquele dia, daquele momento, que normalmente é um impacto em especial que vem na quarta ou na quinta-feira. Então, normalmente, nas quartas e quintas, nós temos alguma novidade grande, e aí essa é a hora de bater um papo. E na segunda-feira, algo mais estruturado, com mais assuntos para a gente poder responder a vocês. Muito obrigado. Aí tem aquela de parar daquela maneira, né?